Fala clã, tudo tranquilo? Tô começando aqui o primeiro vídeo com conteúdo propriamente dito para vocês. Esse vídeo é de extrema importância, é na verdade uma série que vai estar composta por dois vídeos, que vai estar falando um pouco sobre a idiotização que foi utilizada pelos comunistas e vem sendo utilizada, marxismo cultural, né? E eu vou estar explicando para vocês como funciona basicamente o comunismo. Primeiramente, é importantíssimo falar sobre esse camarada aqui, Friedrich Hegel. Hegel ele não era comunista propriamente dito, porém as ideias que ele formulou serviram de base para sustentar o comunismo. Hegel era um filósofo que tinha as seguintes ideias. Ele dizia que para haver uma evolução tinha que primeiro acontecer uma revolução. O que ele está querendo dizer? Que para que a sociedade melhorasse, tinha que primeiro surgir um problema, e a partir desse problema a gente tentar solucionar ele, e aí ia conseguir evoluir. Eu vou estar citando alguns exemplos aqui para ver se vocês conseguem entender melhor. Vamos supor que existia na época da pedra, né, na época da Idade da Pedra, existia um certo vilarejo. E esse vilarejo, como era comum na época, era perto do rio. E toda vez que as pessoas tivessem sede, elas iam lá nesse rio e bebiam a água que quisessem. Só que aí surgiu um problema. O terreno de lá começou a ser infértil. Não dava mais para poder plantar, não dava mais para poder colher as coisas de lá. E aí, por causa disso, eles tiveram que se mudar para um pouco mais longe do rio. O que aconteceu? Quando eles tinham sede, eles tinham que voltar para o rio. Eles caminhavam no sol quente, carregavam jarros de água que eram pesados para ele, e isso estava sendo muito ruim. Então eles começaram a pensar em uma maneira de facilitar a vida deles, porque estava muito pesado e muito complicado ter que carregar água todo santo dia em um jarro de água cheio. Então, foi a partir daí que eles criaram, por exemplo, a roda, para poder levar o jarro de água sem precisar estar carregando aquele peso todo. Isso é só uma suposição, claro, que a história da roda não foi assim, né? Mas só para vocês entenderem que a sociedade, segundo Hegel, tem uma tendência de se acomodar. E nesse caso, a população que vivia perto do rio estava acomodada. Sempre que quisesse água, ia lá e pegava. E precisou surgir o problema, que foi a terra ter deixado de ser fértil para a plantação, para que eles, quando se mudassem, arranjassem uma nova maneira de pegar essa água. E foi daí que criou a roda, ou seja, precisou haver esse problema para que eles evoluíssem, se tornassem mais evoluídos, teoricamente falando. E essa teoria de Hegel, que precisa ter um problema, e a partir do problema vai ter a reação, e dessa reação vai vir uma solução que vai tornar a sociedade melhor do que como ela era antes, é uma teoria que até que tem sentido, só que ela foi completamente deturbada por Marx e por outros comunistas. Então, citando só mais um exemplo aqui, as maiores invenções que o ser humano possui surgiram no período de guerra, como por exemplo o computador. Os Estados Unidos precisavam de uma maneira de se comunicar em que as mensagens que eles mandavam não fossem codificadas. E foi daí que surgiu o computador, foi daí que surgiu a internet, essa maravilha que nós temos hoje. Surgiu de um tempo de guerra, um tempo de caos, um tempo de crise. Então o que Hegel diz tem sentido, só que foi completamente deturbado. Por quê? Porque realmente o ser humano tem uma tendência de se acomodar e geralmente quando surge um problema, ele evolui a partir desse problema porque ele tenta arranjar a solução. Só que não é totalmente verdade, porque Hegel dizia que a evolução só acontecia com a vinda de um problema. E isso não é verdade. O ser humano pode, por vontade própria, querer melhorar, querer aperfeiçoar as coisas, entendeu? E agora eu vou estar falando para vocês de Karl Marx, que foi basicamente o fundador do comunismo. Esta anta que vocês estão vendo aqui na imagem. E primeiro de tudo eu queria falar sobre a vida de Karl Marx. Porque uma pessoa que não é decente, já para mim, a gente já não pode seguir ela, já não pode dar muita moral para as ideias dela. Isso é a minha opinião. Porque, na minha opinião, a gente tem que analisar a pessoa não só no que ela fez em uma guerra, nos atos heróicos que ela mostrou, mas como ela é na vida pessoal dela.
entendeu? Então vamos falar um pouco de Karl Marx, primeiro da vida pessoal dele e depois das teorias dele. Karl Marx, ele era casado, teve 7 filhos. Desses 7 filhos, duas filhas dele cometeram suicídio, para a gente ver a qualidade de pai que ele era. E ele era casado, porém ele era um vagabundo. Não trabalha, passou boa parte da vida não trabalhando, foi cerca de 16 anos, se não me engano, que ele não trabalhou, e ficou sendo sustentado pela mulher dele, que era extremamente rica. O que é que ele dizia para a mulher? Que ele não ia trabalhar porque ele estava desenvolvendo suas teses marxistas. E ele não tinha tempo para o trabalho, tinha que desenvolver isso que para ele era mais importante. Ele dizia também, ele era totalmente contra a exploração proletariado e tudo mais, só que o dinheiro que ele utilizou para poder fazer as pesquisas dele, para desenvolver essas teses dele, foi totalmente da empresa do amigo dele, da família dele, que era uma empresa que explorava completamente os mais pobres. E ele era extremamente rico. Então aí a gente já tem uma certa contradição. E outra coisa para a gente ver como a qualidade de pessoa que ele era. Além de duas filhas dele terem cometido suicídio, dele ter passado boa parte da vida sem trabalhar, ele era como economista também, e mesmo assim ele endividou a família dele,